Ok, pessoal, partindo agora para o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nós vamos continuar o nosso estudo nessa seção do Evangelho de Mateus, que está tratando a respeito da reação de Jesus à oposição que começou a ser levantada contra ele nos capítulos de 11 a 13, especialmente na questão da recusa dos judeus e, até o momento, principalmente das autoridades judaicas, em aceitar Jesus como o Messias que trouxe o reino de Deus. Então eu mostrei para vocês que a partir do capítulo 14 até o capítulo 19, Mateus ele desenvolve aqui a sua narrativa, mostrando que o Senhor Jesus Cristo ele começa um processo uma última viagem pela Galileia, mas ele começa um processo de reclusão, de gastar mais tempo com os seus discípulos, de gastar mais tempo ensinando os seus discípulos. Então, um verbo que vai aparecer bastante aqui nessa sessão é o verbo retirar-se. Jesus então se retira para o monte, Jesus se retira para um deserto, Jesus fica sozinho. Outras vezes Jesus, em vários momentos nessa sessão, é dito que Jesus se dirige aos seus discípulos. Então, o que a gente percebe, portanto, é o Senhor Jesus Cristo, agora voltando-se mais aos seus discípulos. Nós temos uma presença ainda forte das multidões, mas aos poucos também essas multidões vão começando a rejeitar a Jesus, a terem diversas opiniões distintas a respeito de Jesus, ok? Então, na aula passada, nós falamos sobre o capítulo 14. O capítulo 14 começa mostrando ali a razão pela qual Jesus vai começar a se desligar daquela região praiana, ali perto do Mar da Galileia, e é por conta da possível perseguição contra ele por parte de Herodes. Então, Jesus faz uma nova volta pela Galileia, ok? E durante essa volta, Mateus nos narra dois eventos que serviram para mostrar para os discípulos a identidade divina de Jesus e, além disso, a necessidade dos discípulos confiarem na provisão divina que vem de Jesus, certo? Então, nós, com isso, entramos aqui no capítulo 15. E o capítulo 15, pessoal, nos traz de volta as controvérsias de Jesus com as autoridades judaicas. Então, lá no capítulo 12, nós vimos ali três controvérsias, Jesus envolvido em três controvérsias com os judeus, e essas controvérsias, Mateus nos diz lá, que marcaram o começo da oposição definitiva das autoridades judaicas. Agora, nós não temos aqui a menção dessas autoridades decidindo fazer alguma coisa contra Jesus, porque a ênfase de Mateus agora é na reação de Jesus. Então Jesus agora vai tomar algumas atitudes bastante definitivas, bastante incisivas em relação às autoridades judaicas. E Mateus então começa nos contando que vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. O que isso nos indica é que aqui vieram a alta cúpula dos fariseus e dos mestres de Israel, dos escribas de Israel, foram até Jesus. Então nós sabemos, através de outros evangelhos, e também pelo próprio evangelho de Mateus, que Jesus já havia ido algumas vezes para a região da Judéia. O evangelho de João nos mostra que durante o seu ministério, todas as Páscoas, Jesus estava na região da Judéia. Então ele era muito conhecido, não só na região da Galileia, como também na região da Judéia, que era onde ficava Jerusalém. Então, o texto nos conta que uma espécie de alta cúpula ali dos fariseus e dos escribas decidiram então ir até a região da Galileia e fazer alguns questionamentos a Jesus. E, interessantemente, lá no capítulo 12, a ênfase dos questionamentos
diziam respeito à autoridade de Jesus, certo? Agora, a ênfase do questionamento diz respeito aqui aos discípulos de Jesus. Então, é muito marcante que Mateus coloque esse evento nessa sessão, que é a sessão em que o Senhor Jesus mais vai treinar os seus discípulos. Então, o questionamento aqui dos fariseus diz respeito aos discípulos e à tradição dos judeus. Então, a pergunta que eles fazem é: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos enquanto comem? Então, deixe-me dar uma palavrinha a vocês a respeito disso que é chamado aqui de tradição dos anciãos. Nós já trabalhamos sobre isso na introdução desse nosso módulo de análise de Mateus, onde eu expliquei para vocês que houve durante o período intertestamentário, que são os 400 anos mais ou menos, entre o último livro escrito do Antigo Testamento e a vinda de Jesus, João Batista e Jesus. Durante esse período, foi o período em que surgiram as sinagogas, foi o período em que surgiram os escribas, os fariseus, os saduceus, e foi um período em que surgiram muitos documentos, muitos livros que eram escritos como uma espécie de comentários da lei de Moisés, os chamados Mishnás, que incluíam uma obra ou uma série de documentos chamado de Halaká, que falavam a respeito do padrão moral, dos padrões éticos que deveriam ser seguidos pelos judeus. E na época de Jesus, os fariseus e os escribas gozavam de muita autoridade no meio do povo. Eles eram muito respeitados no meio do povo de Israel. E parte desse respeito vinha pelo fato das sinagogas, onde os judeus iam, e os fariseus e os escribas então ensinavam aqui os livros da tradição dos anciãos. Você tinha as diversas escolas, a escola de Hillel, certo? E algumas outras. Então, eles ensinavam essas tradições, e muitas dessas tradições eram comentários, eram variações da lei de Moisés. Seria algo do tipo: a lei de Moisés diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Então eles comentaram: isso daqui é honrar pai e mãe, isso daqui não é, isso daqui é honrar, isso daqui não é. Então criava-se uma série de preceitos que eram baseados não na lei de Moisés em si, mas na palavra de autoridades do passado, autoridades aqui chamadas de anciãos, que desenvolviam essas regras, e elas eram então popularizadas. E uma dessas regras que eles haviam desenvolvido é a necessidade de pureza. Então, lavar a mão aqui era uma questão de pureza cerimonial, certo? Então, na mente dessas autoridades judaicas, dos escribas e fariseus, lavar as mãos não era simplesmente uma questão higiênica. Era uma questão de pureza cerimonial. Era uma questão moral, de guardar a lei. Então, de guardar a tradição, que era um comentário, que eram ideias baseadas na lei. Então, quando os discípulos comiam sem lavar as mãos, eles comiam de forma impura, e por isso as autoridades judaicas entendiam que eles estavam pecando. Então, por trás desse questionamento aqui dos judeus, das autoridades judaicas, a questão não é tanto a preocupação com a lei. Nós vamos depois perceber que a preocupação principal era com a descredibilização das autoridades judaicas. Nós vamos ver isso no decorrer do texto. Então, aqui no versículo 3, nós temos o começo da resposta de Jesus. E Jesus responde aqui o questionamento dos fariseus e dos escribas com outra pergunta que ataca o coração do problema. Jesus diz: por que transgredis vós também
o mandamento de Deus, veja aqui, por causa da vossa tradição. Então, note que o Senhor Jesus Cristo está fazendo um contraste entre a lei e a tradição, certo? Então, Jesus está contrastando aqui aquilo que Deus havia escrito e aquilo que era escrito de homens. E então, Jesus está dizendo, acusando os judeus de, por causa da tradição, eles ferirem o mandamento de Deus. Você já deve ter percebido que o Senhor Jesus Cristo utiliza muito essa técnica retórica de ir do menor para o maior. Ou seja, os fariseus estavam acusando os discípulos de quebrarem a tradição. Jesus então acusa os fariseus de quebrarem a própria lei de Moisés, que era a autoridade máxima ali no meio das autoridades religiosas. E aí Jesus então explica aqui dos versículos 4 até o versículo 6, como é que os fariseus e escribas estavam fazendo isso. Jesus então menciona aqui o mandamento, certo? O mandamento da lei. Ele menciona aqui o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Então isso daqui está presente na lei de Moisés. Então Jesus diz, veja aqui o mas vós dizeis. Isso daqui lembra muito bem o Senhor Jesus Cristo fazendo aquele contraste no Sermão do Monte entre ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, Jesus aqui está criando a sua tradição com base na sua autoridade. Você deve lembrar dos nossos estudos no Sermão do Monte. Agora, Jesus está criticando aqui a tradição criada sob a autoridade humana. E a tradição era a seguinte: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Ele está mencionando um elemento da tradição, certo? Que é baseado nessa palavrinha aqui. Isso é oferta. No hebraico, isso daqui ela é a palavra korban. Isso daqui é korban. Ou seja, isso daqui eu vou utilizar como oferta ao Senhor, consagrado ao Senhor. Aí o que acontecia? Os pais e as mães ficavam velhos e dependiam, portanto, do sustento dos filhos. Lembre-se que naquela época não existia INSS, não existia fundo de garantia, não existia aposentadoria, não existia nada disso. Quando o pai ou a mãe ficavam idosos, eles dependiam do sustento do filho. E os fariseus entendiam, e era entendido que uma forma de honrar o pai e a mãe era de sustentar o pai e a mãe na sua velhice. Aí o que os fariseus faziam? Para não sustentar o pai e a mãe, eles utilizavam a regra da tradição, que se o filho fosse utilizar determinado dinheiro ou determinado bem para o sustento do templo, para o sustento da casa de Deus, então ele estava livre de sustentar o pai e a mãe. Então, o que Jesus está dizendo é que quando eles dizem que aquela pessoa estava livre de sustentar o pai e a mãe, então ela estava aqui não honrando o pai e a mãe. Sendo assim, a tradição que estabeleceu o Corban estava valendo mais do que o próprio mandamento da lei de Moisés. Então, o Senhor Jesus Cristo diz: e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, a palavra de Deus, a tradição é colocada acima da palavra de Deus. E aí Jesus, então, nessa sessão aqui, que é a sessão de reação, Jesus, então, é bem incisivo. Pela primeira vez, Jesus é bem incisivo aqui contra as autoridades judaicas. Ele chama eles de hipócritas. E a palavra hipócrita, ela significa alguém que cuida por uma imagem externa.
É alguém que o seu principal interesse é na sua aparência externa. E então Jesus baseia a sua acusação aqui no profeta Isaías. E é muito interessante, só um breve comentário, que o texto diz que Isaías profetizou a vosso respeito. E quando nós lemos a profecia do profeta Isaías, na época de Isaías nem sequer existia fariseus, não existia escribas, mas Isaías estava falando a respeito dos líderes da nação de Israel. Então, aqui nós temos um texto que foi escrito com um referente no Antigo Testamento e que o Senhor Jesus Cristo está aplicando a um outro referente no Novo Testamento. Agora, eles dois têm algo em comum, eles são os líderes da nação, certo? Só um detalhe interessante aqui a respeito do uso do Antigo no Novo, como o Novo Testamento trabalha com essa questão de um texto que tem um significado, mas ele significa a mesma coisa para vários referentes, certo? E então, aqui o que o profeta Isaías diz é marcado pela distinção entre lábios e coração. Então, aqui, eles honram com os lábios, ou seja, isso daqui é algo externo, e o coração está longe de mim, aquilo que é interno. Então, Jesus está dizendo que a tradição, ela cuida daquilo que é externo. E a lei de Moisés, ela tenta cuidar daquilo que é interno. Por isso que eles em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, a tradição invalida a palavra de Deus e invalida a adoração a Deus. Por isso eles são hipócritas, porque eles externamente cumprem todos aqueles preceitos da tradição, mas internamente a sua preocupação é com o seu exterior. Por isso que aqui nós começamos a perceber por que as autoridades judaicas rejeitavam a Jesus. Porque Jesus era uma ofensa para aquilo que eles eram ou queriam demonstrar exteriormente, certo? Então, o texto diz que Jesus convoca a multidão. E isso é destacado porque Jesus está aqui diante das autoridades judaicas e Jesus então chama a multidão que tinha muito respeito pelas autoridades judaicas. E Jesus então ensina para as multidões aquela verdade que ele estava acusando a respeito das autoridades. Jesus então utiliza aqui uma parábola, certo? Então veja qual é a parábola que Jesus utiliza. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então isso daqui é uma parábola, isso aqui é uma ilustração de Jesus, certo? Ele está utilizando algo do cotidiano, mas com um certo contrassenso. Porque nós sabemos que aquilo que nós ingerimos é capaz de nos contaminar. É capaz de contaminar o nosso ventre, o nosso interior. Mas Jesus, então, utiliza um contrassenso, mostrando que é o que sai da boca que contamina o homem. Então, os seus discípulos, certo? Veja que Jesus chama a multidão, mas quem se aproxima de Jesus são seus discípulos. Lembre-se, isso lembra de Mateus capítulo 5, e isso lembra de vários outros momentos em que Jesus está diante das multidões, mas ele fala diretamente com os seus discípulos. E os seus discípulos então dizem para Jesus: sabes que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram. A palavra escandalizar, ela significa tropeço, certo? Ou algo que choca alguém, algo que faz com que alguém mude, de certa forma, a sua atitude. Então, por que os discípulos dizem que o que Jesus estava falando estava escandalizando os judeus? Porque Jesus estava acusando os judeus diante da multidão.
Então Jesus estava aqui atacando aquilo que os fariseus eram. Então provavelmente os discípulos estavam preocupados aqui com as autoridades judaicas, que gozavam de certo respeito. Talvez eles poderiam estar preocupados com a multidão, que poderia ficar do lado das autoridades judaicas de Jerusalém, que tinham muito respeito, ou eles estavam pensando neles mesmos, no medo da perseguição. Certo? Nós não sabemos aqui a razão de fato que eles perguntaram, mas com isso a gente percebe que Jesus estava então provocando o escândalo, a ira dos fariseus por estar acusando eles popularmente ou publicamente, ok? Então o Senhor Jesus responde aos seus discípulos com mais duas parábolas. Ele diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso daqui nos lembra da parábola do joio e do trigo, certo? Então, aqui é dito que aquela planta não plantada, ou seja, aquilo que é joio, ela será arrancada, e este será arrancado aqui, nós sabemos que é no juízo, ok? Então, lembre-se disso. Então, a resposta de Jesus é: aquelas autoridades não foram plantadas pelo Pai, e por isso elas estão debaixo da condenação de Deus. Então Jesus diz: deixai-os, eles são cegos, guias de cegos, e um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então veja, Jesus diz aqui que aqueles que são guiados pelas autoridades judaicas são cegos sendo guiados por cegos. Então aqui Jesus, de certa forma, já está também increpando a multidão. Aqueles da multidão que não tinham interesse no ensino de Jesus e que por isso poderiam seguir a tradição, seguir aqui os fariseus, certo? Então, Pedro, sempre Pedro como representante dos discípulos, ele pede para Jesus explicar a parábola. Qual parábola ele pede que Jesus explique? A parábola da boca, quando Jesus fala daquilo que entra. Jesus então diz: vocês não entenderam ainda? Então Jesus explica: o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Então Jesus aqui está explicando a ilustração, mostrando que aquilo que entra no nosso ventre depois simplesmente sai. Mas o que sai da boca vem do coração. E o coração, pessoal, ele permanece. O coração, isso contamina o homem. Então, o que contamina o homem não é a boca. O que contamina o homem é o coração. O que é que Jesus está falando aqui? Por boca, ele está se referindo àquilo que é externo. E por coração, ele está se referindo àquilo que é interno. Então, Jesus está dizendo que aquilo que é externo não contamina o homem, mas aquilo que é interno sim contamina o homem. Portanto, a questão aqui não é apenas uma questão de higiene, é uma questão de pureza diante de Deus. Jesus então diz que a nossa pureza diante de Deus não vem por meio de elementos externos. Qual a roupa que você veste, qual a comida que você come, qual o ambiente que você frequenta, com quem você se relaciona. Essas coisas não contaminam o homem, não é isso que torna você impuro diante de Deus. O que torna você impuro diante de Deus é aquilo que brota do seu interior, é aquilo que brota do seu coração. Porque é do coração que procedem o homicídio, que procede o adultério, a imoralidade, que procede o desejo de roubar, a cobiça, as mentiras, as blasfêmias. Então aqui Jesus cita vários elementos dos 10 mandamentos, certo? Vários elementos aqui. A blasfêmia quebra o primeiro mandamento, o adultério quebra o mandamento não adulterarás, o homicídio quebra o mandamento de não matarás, a prostituição
quebra o mandamento de não adulterarás. O furto quebra o mandamento de não cobiçar aquilo que é do próximo. O falso testemunho quebra o mandamento de não dirás falso testemunho. Então Jesus cita aqui alguns trechos dos 10 mandamentos, certo? Para mostrar que não é a questão externa, é do coração que procede. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso lá na epístola aos Romanos, certo? Mostrando que o homem em Adão, ele tem o coração pecaminoso. E por isso, quando ele encontra a lei de Deus, ele não consegue cumprir a lei. Por quê? Por conta do seu coração pecaminoso. Então Jesus conclui que são estas coisas do coração que contaminam o homem. Comer sem lavar a mão não contamina. Então, com isso, pessoal, Jesus aqui está invalidando a tradição dos judeus. Ele está aqui validando a sua tradição, o seu ensino, a sua interpretação da lei de Moisés. Aquilo que Jesus ensina é o que deve ser seguido pelos seus discípulos. E o que Jesus ensina é a importância de cuidarmos do nosso interior e não necessariamente do nosso exterior, ok? Então, antes de encerrar, pessoal, a lição principal que a gente tira aqui é a seguinte, certo? A lição teológica e ética que Jesus nos ensina aqui. Jesus nos ensina a importância de nós cuidarmos do nosso próprio coração. Nós precisamos do Espírito Santo, da santificação, porque é das nossas intenções, é daquilo que está no centro das nossas decisões que procedem os maus desígnios, certo? Que procedem aquilo que nos afasta de Deus, que prejudica a nossa relação com Deus. O legalista é aquela pessoa que foca no exterior. O legalista acha que a pessoa pura é aquela pessoa que necessariamente anda com uma Bíblia sempre, que sempre está falando algo de bonito, de bíblico. É aquela pessoa que sempre está orando muito bem publicamente, que está servindo no ministério. E embora todas essas coisas sejam aceitáveis diante de Deus, elas são quando elas brotam de um coração aceitável diante de Deus, certo? Então a grande lição aqui é a seguinte: aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, eles são focados na transformação do seu próprio coração e não na transformação do seu comportamento exterior, ok? Então, essa é a tradição do Senhor Jesus Cristo, baseada na autoridade de Jesus. Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, nós veremos a segunda metade do capítulo 15. Fique com Deus e até lá.